Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o professor Fernando Mourão, que é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Pois é, professor, no bloco anterior, justamente o senhor colocava, né, que o senhor fez Direito em Coimbra e nesse período, né, morou com muitos estudantes africanos. E o senhor também teve uma convivência dentre esses estudantes africanos com grandes líderes da revolução de vários países africanos. Um deles seria Agostinho Neto. O senhor já percebia essas lideranças nesse convívio estudantil? Claramente, porque, digamos, a perspectiva nacionalista era muito clara na parte quase que da maioria desses estudantes. E foi também numa altura que não se esqueça que foi aquela altura que tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, claro, em que a União Soviética tinha sido uma das grandes vencedoras, então o marxismo estava não só muito conceituado, mas historicamente como uma tábua de salvação para alguns países em luta. Então, desses jovens, alguns se tornaram marxistas, poucos, note-se, entre eles o caso do Agostinho Neto, do Lúcio Lara, enfim, de outros nomes desses movimentos. Quer dizer, essa interseção com o marxismo é que o senhor atribui a possibilidade de ter construído essas lideranças que mudariam a história da África. Sim, em termos de organização, porque veja, você não faz uma revolução se não tiver organização, porque todos eram praticamente nacionalistas. Mas para levar o nacionalismo em frente, você tem que ter uma plataforma organizacional. E o marxismo, de facto, permitiu, até logisticamente, a construção desse movimento, não é? Uma característica interessante também na carreira do senhor é que, ao mesmo tempo que o senhor vai buscar essa questão da internacionalização e com enfoque muito forte na África, o senhor também vai trabalhar o local, né? O senhor tem vários trabalhos importantes sobre a questão dos pescadores, né? Como é que o senhor pontua essa fase da pesquisa do senhor? Isso eu nem posso revelar, mas na minha idade já posso dizer tudo. E me chamaram a atenção que eu estava dando aula numa universidade brasileira e que eu tinha que fazer algum trabalho sobre o Brasil. E não só sobre trabalho sobre África, que os colegas não conheciam. E na altura disse, bom, o que é que eu vou fazer? Na altura se fazia muitos estudos, ou estudos raciais, ou estudos sobre classe operária. Então, disse, bom, mas eu não sou operário, quer dizer, eu vou ficar aí na porta da fábrica, debaixo de um sol terrível, perguntar ao operário como pensa. Enfim, essas coisas nunca me agradaram muito, esse tipo de aventuras. E um dia fui lá para o litoral e encontrei lá uma região que praticamente inexplorada, que agora sim começa a ter alguma coisa, que é aquela região de Iguape, Cananéia, que vai até O litoral sul, né? o litoral sul, até o Paraná, com muito bom peixe, boa cerveja, um lugar muito bonito, e disse, não, é aqui mesmo que eu vou fazer realmente a minha pesquisa. Então veja que isso foi uma escolha meio comodista, não é? E essa pesquisa só tem um capítulo que realmente é interessante, é o tema da formação do preço. Num grupo que eram de lavradores que se tornam pescadores e muito recentemente é que passaram a vender o pescado, portanto a ter uma ideia de preço, digamos, do produto. E isso é que me interessou para ver qual é a lógica da formação do preço. No fundo, foi essa. Sobre isso que o senhor está falando, né, dessa pesquisa que o senhor desenvolveu, nós temos aqui um depoimento. Vamos assistir? Vamos. Eu me encontrei a primeira vez com ele no estudo de campo na Ilha do Cardoso, que fica ao sul do estado de São Paulo. É interessante porque ele fez mestrado e doutorado nesse tema, de atividades pesqueiras e comunidades de pesca, em mudanças sociais e assim por diante.
Esse conjunto de estudos deles, que a gente publicou algumas coisas aqui pelo próprio núcleo, são importantes porque introduziram esse tema de comunidades pesqueiras, mar. Então, a participação do Fernando Mourão nessa área de estudos de campo, esse estudo de campo, ele andava muito por esse litoral inteiro de São Paulo. Dias ele andava, em situações assim de muito pouco apoio, como naquele tempo não existia bolsa de mestrado e doutorado, a gente tinha que se virar. E o fato de ele ter feito um trabalho de campo sério, né, até hoje as referências daquelas comunidades dos anos 60 são praticamente as únicas existentes, documentadas hoje. Né? O tipo de vida, quantos habitantes existiam naquelas comunidades, Hélio do Cardoso, de Iguape, Cananéia, Paranaguá. Essas referências são fundamentais para se entender as mudanças que ocorreram a partir de então. Pois é, aí nós tivemos a fala do Antônio Carlos Diegues, né, que é professor do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras, né? E justamente ele vai reforçar a importância da pesquisa do senhor, apesar que o senhor modestamente disse que não foi tão importante, e ele justamente fala o contrário, né, que foram pesquisas bastante relevantes, né? Não, eu não digo que não tenha tido, digamos, a sua importância. O que eu digo é que a minha opção na altura não foi uma opção de natureza ideológica, não foi uma opção realmente de conveniência, porque na altura só se estudavam alguns temas, não? E eu não tinha nada a ver com esses temas, na verdade, entendeu? Então, já que tinha que fazer uma coisa brasileira, descobri uma comunidade pesqueira, um lugar bonito, etc, etc. É aqui que vamos fazer a pesquisa e vamos fazer algumas reflexões sobre o fato de se tratarem de comunidades isoladas, não é? E depois o senhor começa uma nova fase na sua vida acadêmica, que aí começa a estudar literatura africana, né? Como é que se deu esse processo? Bom, veja bem, a literatura não é que passo, quer dizer, a literatura eu sempre tratei dela mesmo no tempo de estudante. Para quem está de fora, talvez porque aí me vê como coordenador da coleção Autores Africanos da Ática e tudo mais. Mas isso já era uma coisa muito do início. Aí eu passei, na verdade, a tratar da demografia. E fiz uma série de estudos sobre várias regiões aqui no Brasil. E muita gente dizia que eu era feiticeiro, porque as previsões que eu tinha feito vieram-se a verificar. Havia na altura uma grande interferência norte-americana sobre a necessidade do brasileiro reduzir o tamanho da família. Então se fizeram imensas campanhas aí pela difusão de vários métodos. Mas eu, na minha convivência, eu cheguei à conclusão que nada disso era necessário, porque isso já estava ocorrendo. Eu me lembro aqui perto, acho que era Vieira de Carvalho, aqui perto de Santos, tinha lá um cinema e tinha lá uns filmes pornô até. E a população, até operários, iam assistir. Eu disse, bom, se o operário assiste este tipo de filme, ele não vai querer muitos filhos. Quer dizer, isto aqui a cultura dele já mudou. Então foi através de experiências e melhor de visões desse tipo que me levou a antecipar. Veja, hoje o Brasil está envelhecendo, não é? Aí é que eu acho o grande mal hoje de todos nós é vermos pouco, ouvir pouco e sermos só guiados ou por pseudo-ideologias, nem digo ideologias, pseudo-ideologias, modelos, enfim, por aí fora, que nos tiram da realidade. Quando eu estive também na coordenação do programa da Grande São Paulo, no tempo do Abreu Sodré, o pessoal ficava muito nervoso que eu abandonava lá o prédio
Ia para a rua, ia lá com os motoristas, aí na Zona Leste, nos botecos. Mas não, você tem que ver isso aqui nos computadores. Porra, mas os computadores me dizem muito pouco. Quer dizer, são apenas instrumentos que vão me auxiliar. Agora, para entender São Paulo, eu tenho que passar por lá e ver realmente as coisas como são. Mas havia uma resistência dos meus colegas universitários muito a isso, não é? Então, me parece que, a par dos estudos de tipo universitário, há uma necessidade de um mínimo de vivência. E aí talvez eu tenha tido uma sorte, que foi o fato de minha mãe que é uma origem tríplice. Minha mãe era artista. Portanto, a estética sempre foi uma coisa que esteve sempre muito presente em mim. Por isso é que me interessa muito do futuro. Quer dizer, o que acontece hoje já não me interessa. O que me interessam são coisas do futuro. O que acontece hoje, eu escuto o da Atena, que ele me dá o quadro do que é a nossa cidade hoje. Então, estética com uma visão do futuro. Meu pai, que era engenheiro, eu até estive para estudar astronomia e outras coisas, me veio um certo gosto pela matemática, pela física, portanto, pelo conhecimento abstrato. Pelo avô que mencionou, ele era um livre pensador, conservador, não é? Mas foi uma pessoa que me obrigou a ser kantiano antes de eu ler Kant. Ou seja, de ter que ter um comportamento ditado por uma perspectiva que a minha própria consciência teria que criar, numa forma de entendimento, numa perspectiva de um contrato social. Então foi essa presença do avô, a presença da mãe, a presença do pai, que deu este caldeamento e uma certa... que leva às vezes certas pessoas a me entenderem, não é? Inclusive, nessa sua trajetória, é interessante que o senhor, nessa inquietude, sempre abrindo novos caminhos, leva Graciliano Ramos para os estudantes, os novos escritores africanos. Né? Mas antes de falar a respeito disso, nós vamos para um breve intervalo. O Trajetória volta em instantes.